Olá, pessoal. Estamos aqui gravando mais um podcast Simbora Paraíba, o podcast da Abrajeto IPB, Associação dos Jornalistas de Turismo da Paraíba. E hoje temos como convidada Cléa Cordeiro, professora, gestora. Ela atuou no turismo da Paraíba durante muitos anos, memorialista, enfim, com uma carreira enorme. E vai bater um papo com a gente sobre turismo na Paraíba. E para me ajudar nesta conversa, eu tenho aqui comigo Romero Rodrigues, jornalista, professor universitário da Unifacisa. E o Instagram dele, para quem quer segui-lo, é Romero Rodrigues, jornalista, né? Isso, Romero veio de Campina Grande, especialmente para esse podcast. E também Naná Garcês, jornalista também da Abrajeto. Garcês Naná é o Instagram dela. Nós vamos conversar, professora Cléa, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. A gente está passando por um momento agora no turismo em João Pessoa, e eu diria na Paraíba de um modo geral, que todo mundo quis que um dia acontecesse, né? Que é esse boom que todo mundo dizia que um dia ia acontecer. Como é que a senhora vê esse momento com o turismo de João Pessoa e da Paraíba despontando? Tem alguma ressalva diante da sua experiência como ex-presidente da PB Tour que a senhora faria em relação a isso? Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos ouvindo, acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, eu acompanho esse trabalho, né? Fantástico, porque realmente a gente precisava guardar essas experiências que tem passado aqui por esta mesa, né? E então estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço imensamente o fato de estar aqui com vocês. Obrigada. E respondendo à sua questão, eu como estudiosa, porque a gente vive sempre estudando, não é, Romero? Nós que somos da academia, sempre estudando como é que vai o comportamento, né, do turismo. E agora está chegando o momento que a gente, como você diz, a gente desejava, não é? Sempre aquela história, né? É a bola da vez, é a bola da vez. Lembra dessa história, que né? Não era nunca, né? Que não era nunca, não é? Mas é assim, tem a hora e a vez. Não é? Tem a hora e a vez para cada coisa, né? Eu lembro que quando eu cheguei na PB Tour, que eu pensava, tive logo uma surpresa muito grande, que eu pensava que era só para fazer a divulgação, né? Quando fui convidada por Cássio, e aí pensava que era só para fazer a divulgação. Quando eu chego lá, me deparo com a PB Tour, com N hotéis, né, sendo proprietária de 8 hotéis, se não me engano, se não falha a memória. E então, e uma situação para desenvolver o turismo, uma situação difícil, porque a gente não tinha aeroporto. Lembra como era o aeroporto em 2004? Né? E então em seguida começou a reforma, e a gente divulgava e tinha que divulgar com cuidado. Porque se a gente divulga e não tem o equipamento necessário, a gente queima o destino. Não é? Exatamente. Então a gente tem muitas vezes. E um orçamento bastante reduzido naquela época, né? E umas situações realmente difíceis. A situação era difícil, né? Chegou ao ponto de ir a uma feira logo em seguida e chegar lá com todo mundo querendo ocupar o espaço e não deixaram porque tinha débito passado, né? E eu tive que dar um cheque meu para poder, senão ia voltar todo mundo, foi no Rio Grande do Sul. Né? E então, para que as pessoas não voltassem. Então, a gente tinha uma dificuldade, uma limitação muito grande, né? Com a questão da dificuldade financeira, tinha a questão de termos poucos hotéis. Não é? E a gente tinha. Hoje a gente já tem uma quantidade de hotéis na Orla, não é? Considerável em relação a 2004, né? Mas naquela época a gente não tinha, né? E então ainda escapava assim, Manuelina, não é? Com Radman, o Hotel Tambaú estava em situação já difícil, e então a gente tinha essa dificuldade, e o aeroporto também. Fui chamada muitas vezes de madrugada para resolver problemas, digo, mas eu não trabalho no aeroporto. Mas todo mundo achava que a gente tinha que dar uma solução para o problema, né? Porque não podia chegar o ônibus perto, estava em construção, e estava chovendo, era madrugada e aquela coisa toda. Então, fizemos um trabalho de divulgação, não é? Dentro do que era necessário. Também ter muito cuidado também com o tipo de divulgação, porque existia uma tendência no Brasil de divulgar, assim, digamos, sexualmente,
Sim. Né? Aquela história de... Eu tenho uma revista que tem uma moça deitada em cima de uma árvore, ela desnuda, não aparecia nada, mas dizia Paraíba, pecado é não conhecê-la. Então, quem? A moça ou a Paraíba, Insinuando, né? Insinuando, né? Insinuando. E então, mas todo mundo achava normal. Na época, A Embratur mesmo A fazia isso no Rio de Embratur, Janeiro, né? Um turismo exato. sexual Isso, implícito, né? isso. E certa vez, como é que se diz? Chegaram dois prefeitos, eu prefiro não dizer nomes, inclusive, porque também já não estão aqui conosco, mas pessoas muito queridas, né? Aí disse, vamos para a feira, professora, mas vamos levar uma menina, assim, quase que desnuda, para divulgar Tambaba, né? Aí eu digo, não, menina desnuda, não. Aí teve um outro prefeito que dizia, professora, a senhora só quer divulgar turismo religioso? Eu digo, eu divulgo todo tipo de turismo, desde que seja sustentável. Turismo que traga família, turismo que dê retorno, não é? Que não prejudique o ambiente. E eu já previ o que estava acontecendo, e aconteceu muito mais fortemente, onde nos estados vizinhos. Não é? Hotéis, Natal e Fortaleza. Natal e Recife também. Recife também. Então, a gente via ali, principalmente em Natal, muitos hotéis na via costeira e que estava dominado pelo turismo sexual, com aqueles aviões que vinham... Voo charter. Voo charter eu neguei fazer aquilo. Vieram também me oferecer. Eu digo, mas de jeito nenhum. Se vocês observarem, eu devia ter trazido as revistas da minha época, era família. Era esse o turismo que eu gosto de ver, que gera. É o que compra o artesanato, é o que compra da pipoca ao restaurante. Mas o turismo que chega de homens que ficam dentro do hotel, não é? E para acabar com a inocência dos nossos jovens, não. Aí, então, mais eu tinha essa barreira, porque todo mundo queria uma divulgação. Inclusive, o governador recebeu carta dizendo que eu trabalhava contra o turismo. Né? Aí eu fui explicar para o governador, não, é porque veio a pessoa fazer uma proposta para trazer um voo charter só com homens, entendeu? Ele não me garantia que ia trazer família, eu queria família, entendeu? Dessa maneira, não. Então, quer dizer, enfrentamos todas essas dificuldades, mas eu sempre achava, pela minha experiência de viver fora, que a Paraíba ia ter o seu momento, e sem cometer os erros dos vizinhos. Né? E hoje a gente está na orla, eu moro ali em Tambaú, estou sempre ali na orla, tomando água de coco, indo à praia, tudo, e vejo muitas famílias, e eu fico feliz, não é? Porque esse é o turismo que realmente gera renda, não é? E que não é predadora, não é? Isso aí, um predador, um turismo assim. Então, eu estou feliz com o desenvolvimento e também do desenvolvimento do turismo e também com o tipo de turismo que está vindo, que é basicamente familiar e também para residência. Né? Tem muita gente que está vindo, no prédio que eu moro mesmo, tem muitos turistas, aliás, já não é mais turista, moradores que são de Minas, que vêm de outros lugares, né? Até do exterior. Né? Agora, é claro que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Não é? Aí vem aí as observações que a gente tem que fazer. Qual é a preocupação? É em melhorar o nosso serviço, que isso é uma constante. Isso vai ser sempre, não é? Melhorar os nossos serviços, melhorar também a nossa oferta turística, porque a gente muitas vezes vê se falar muito hotéis, restaurantes, mas e o nosso equipamento turístico? E nossos museus, por exemplo? A Europa vive de turismo de museus, não é? Você viaja para todo lugar, você não vê ninguém ir para a praia. Vou à Espanha, vou para a praia, ninguém vai, não é? Então, a não ser que você tenha alguém que more lá, alguma coisa assim. Mas vai para conhecer o quê? O patrimônio histórico e os museus, não é? Nesse aspecto, eu vou lhe perguntar, o peso da cultura local mesmo, no que diz respeito às danças, às músicas e à gastronomia. Como é que isso pesa realmente no fato de tornar o turismo sustentável, porque é uma família,
Ou então são pessoas que vêm para morar. Até que ponto é importante ter uma gastronomia característica e manter a tradição de suas danças e de sua música? A identidade. No A caso. identidade. Olha, tudo que for relacionado à cultura, porque tudo isso que você falou é cultura, não é? É cultura, é tradição e é história. Eu digo que tudo tem que ser desenvolvido de forma sustentável, que é o quê? Desenvolvendo a parte histórica, desenvolvendo a parte social, a parte... Não é tudo isso, como é que se diz? Forma o conjunto, não é, da nossa oferta, de uma boa oferta turística, né? Você chega, você quer comer bem, não é? Você quer ouvir a nossa música. Você não quer chegar aqui e ouvir uma música espanhola, nada a ver. Não é? Você quer ouvir, tem um bar na praia que tem uns dias que ele toca só forró. Pense na alegria e na festa do turista, né? E eu fico olhando, que eu tomo água de coco vizinho, eu fico sentado só olhando o movimento, e ele ainda aproveita para explicar o que é o forró. Que maravilha, A né? Isso é uma importância. evolução, porque eu sempre digo que eu fiz um passeio nos catamarãs e eu fui ouvindo Marília Mendonça e voltei ouvindo Piseiro e fiquei arrasada. E Corre só esse tinha risco. turista, e só tinha turista Corre lá. esse risco. Agora, a senhora falou sobre o museu. O museu tem a nossa história e realmente os museus são um ponto fundamental. Mas a Paraíba, João Pessoa, está muito bem de museu, porque temos muitos museus e estamos inaugurando mais ainda, né? Porque a gente tem muito museu. Tem o Museu do Artesanato, tem o Museu Cidade de João Pessoa, tem o museu que vai inaugurar agora, o Museu da Paraíba. E temos muitos museus e Tem o Museu de Hermano José. o Museu de Hermano José de aqui, Artistas Plásticos, que de tem exposições, né, A periódicas, Fundação Carlos José Américo, que é um que é o Museu Casa, Você tem também o Museu da Polícia Militar, lá na o Lagoa. museu E o Museu do Rádio, na Rádio Tabajara. o Museu do Rádio e o museu que não deixa de ser museu, que agora vai ser maior ainda, que é de Augusto dos Anjos, né, na Academia Paraibana de Letras, né? E a cripta de Epitácio Pessoa, E dentro a do cripta Tribunal de de Epitácio Justiça. Pessoa. E agora eu acho que talvez fosse o caso de, turisticamente falando, fazer um Aí- trabalho de maior divulgação com os guias. Aí é onde eu vou chegar, entendeu? É. Porque nós temos, é como Campina Grande, a gente Sim. tem museus também, mas não está, não sei, aqui, eu conheço mais de Campina, logicamente, mas aqui a gente acompanha também, assim, não é oferecido como um produto turístico. É um produto cultural? É importante, claro. Nossa Senhora, museu é tudo, não é? Agora, é preciso que se transforme isso aí Roteiro de guia. de um roteiro de guia, de um roteiro realmente que divulgue turisticamente, fazendo parte do nosso pacote de oferta turística. Deve ser não é? repensado, então. Porque eu converso com as pessoas lá na praia e ninguém conhece do que está sendo ofertado. Você vê a quantidade de museus que você citou aqui, né? Outra coisa, que o museu, a oferta de museu, eu que trabalho com o memorial, né? Então, a gente tem que ser um museu, Naná, que esteja bem assim, ativo, que as pessoas saibam receber e que Conte a história. que conta a história, que Na linguagem anime na acessível, linguagem né? acessível, que muitas vezes as pessoas pensam que o museu é aquela coisa abusada, é a coisa assim de guardar, não é? Muitas isso é vezes bem- é ultrapassado, até é. visto de forma pejorativa, É. né? Até visto de forma pejorativa. Mas um museu é algo fantástico. E agora, cada vez mais, está se atraindo o jovem, por exemplo, na Holanda mesmo. Qual é o jovem que não quer ir ao museu da Heineken, né? Tá. Entendeu? É. Que é um museu que tem uma dinâmica. Conta a história, conta. Conta a Mas história lá da cerveja e, ao da mesmo tempo, cerveja, da marca, né? Da marca, É. claro, é a marca, né? É. É o que eles querem divulgar. Mas aí Mas todo também jovem resgata, vai. Mas É, resgata, claro. porque passa por todo. Muito bom, Não eu fui lá. toda uma história. Do jeito que você viu lá na Anne Frank, Eu vi na que Anne Frank. você passou. Que tem toda a história antiga de Anne Antes. Frank, mas também tem a parte digital. Física. A parte A física digital, e a parte digital, né? Primeira parte digital, onde eles explicam tudo, né? Em vários idiomas. Primeira digital E depois o você vai esconderijo, vai ver aí você o vai ter lugar. aquela Aquele emoção, impacto, o impacto. Porque você entrar naquele ambiente pesado, não pode fazer barulho, não pode, não sei o quê, você vai viver aquilo que Anne Frank Viveu, viveu, né? Então, o resultado, quer dizer, é
a experiência junta com a experiência. É. Então, o museus hoje, além da divulgação, colado ao turismo, colado às universidades, tem mais assim. Eu acho que precisa de mais divulgação, essa na realidade, e uma aproximação maior com o público. Eu tiro lá, lá no memorial, eu vejo, para cada um a gente tem uma linguagem para conversar. Sim. Chega as pessoas de idade. Era bom você falar muito do seu memorial. Era Ela isso vai que eu ia falar, falar. a pergunta é de eu Romero, acho que eu ia justamente foi quando ela me Então, parou. o E ela memorial disse, pro o muita gente espectador, não sabe o que é o memorial do São João de Campina Grande, né? Exato. Às vezes tem paraibano que vai para o São João, mas não conhece. Como surgiu resgatar o São João de Campina Grande em forma de um memorial? Olha, não foi nem. Apesar de eu gostar muito de museus, eu Sim. só viajo para visitar museus. E então. E que esse ano estava muito bonito, esse ano estava a História Viva mais compacta. Mais Foi o que eu compacta. percebi. Eu fui no primeiro dia e vi isso, né? Eu é. não perco um ano, mas Eu esse sei. ano eu acho que foi o melhor de todos, porque estava muito vivo, muito direto para a gente entender o São Era, João. tava Surgiu mais. como aquilo? Surgiu, eu estava na PBTU e eu consegui um espaço no Parque do Povo para colocar uma divulgação da Paraíba. Só que me entregaram a casinha, né, o espaço, Sim. no dia da abertura. Meu Deus. Aí, como é que eu ia fazer? Eu não queria perder um dia. Então, eu tinha quadro do São João, tinha outras coisas e fui e coloquei. Organizou naquele dia. Organizei naquele dia. E as pessoas passavam, entravam assim, curiosas, e diziam, é um museu, é um memorial. Sim. Aí eu dizia, não, estamos divulgando a Paraíba, mas eu só tinha coisas de Campina Grande, que era do São João. E era a história. Que era a história do São João. Era o que eu tinha, porque eu guardava, porque queria guardar. Guardava cartaz e a Guardava folheteria. E jornais. Ah, Na tá. época eu tenho jornais, os cartazes, folders, tudo eu tinha guardado já para meu deleite pessoal, Sim. certo? Aí foram chegando mais. Aí eu digo, olha aí, as pessoas dizem que as pessoas não gostam de museu, mas gostam. Gostam muito. Gostam Principalmente muito. para ver a história do São João, que são mais de Exatamente. 40 anos. Né? Exatamente. E eu tenho peças lá de mais de 60 anos. Tá. Lá tem Entendeu? cada coisa incrível. Então, resultado, é um ambiente de emoção, eu não canso de dizer, Esse ano estava porque no Partage, Sim. né, no Partage Short há 5 anos, né, Sim. que estamos lá. Então, as pessoas chegam ali, Romero, se emocionam, você sabe, choram, né? Eu deixo a pessoa chorar, depois Tá. eu chego, ofereço água, um Tem gente que lencinho. relembra a época. Exatamente, né? Porque mudou, não é isso? Mudou muito, mudou muito, né? E hoje eu tenho uma grande dificuldade que é assim, nós ainda bem que temos o jornal A União, que no próximo ano vai Porque estar ficou lá tudo também, digital, É né? verdade. porque agora não temos mais os jornais, Sim, né? Mas as impresso. pessoas gostam de jornal impresso. Gostam. Sim, claro. Gostam demais, é impressionante. Gostam. E temos os jornais da época, Sim. temos os fotografias da Sim. década de 79, uma quadrilha da Floresta comemorando 10 anos, quer dizer, foi em A 69. quadrilha da Floresta da era uma das mais Floresta, tradicionais. tradicionais. Você chegava É. e dançava, lembro Exato, disso. era muito bom. E então tem a senhora, uma das organizadoras, que está com 92 anos, e Sim. todo ano ela visita o memorial, né? Certo. Então, e as crianças se apaixonam, não é? Porque tem uma criança que me deu um pote, não sei se você lembra de botar cerveja, aquele pote comprido, que era da Sim. Antártica, com a decoração. E eles estiveram lá Tem muitas histórias, vou contar só Tá. essa. E foram ao memorial, e a gente queria ver que ano foi essa garrafa, essa de botar Sim. um porta-cerveja. Aham. Porta-cerveja. E a gente queria saber de que ano foi, porque a gente não tinha um ano na garrafa, no porta-cerveja. Aí identificou o ano, aí eu disse, tira uma foto e manda para mim, porque eu gostaria muito dessa foto. Tá. Pensaram, me deram o pote. Poxa. Agora tem uma coisa, todo ano o menino vai lá para tirar foto com a... porque tinha Ele uma tem que criança, tá lá. que é Pietro, todo ano ele vai lá para Tá. tirar foto Sim. e mostrar para porque ele se criou vendo aquele pote lá. Aham. Ele criou, né, vendo o pote, que os pais gostam muito de festa junina. Agora eu lembro
um momento que nesse momento também você estava na PBTU e eu estava no Convention Bureau, no caso eu passei acho que uns 10 anos como executivo, e houve um momento que você também transformou na questão de sinalização turística, foi quando naquela época Campina ganhava as primeiras placas, né? Qual a importância? O que você acha que mudou para cá, se a gente precisa renovar? Como é que você vê hoje, inclusive também falando em museu, nós precisamos duas coisas que eu gostaria de perguntar para você, e também em Areia, através da Unifacis, uma parceria com a Prefeitura de Areia e a Abrajet, nós, com o apoio também da Abrajet, nós sinalizamos, nós digitalizamos o museu de referência na Paraíba, que é o Casarão Zé Rufino. Hoje está, inclusive, com o apoio da prefeita doutora Silvia, nós digitalizamos e está em português, inglês e espanhol. O que é que você acha? Uma é sobre, desde aquela época que foi colocada as primeiras placas de sinalização, me lembro bem quando a gente fazia evento, o turista já se sentia prestigiado pela sinalização, perguntava a gente que a cidade estava bacana. E a outra é esse momento da digitalização dos museus. Como é que você vê esse momento hoje nesse comparativo do turismo? Pois é, das placas à Sim. digitalização. Inclusive eu andei com você nas placas para onde a gente ia colocar, na entrada, na saída, e eu me lembro, mas eu não tenho muita placa, eu só tenho um recurso para isso, e a gente tem que economizar e ser estratégico para botar essas placas, né? E você cobrava isso, você parceria... até hoje ainda é um problema em todo canto. Você e nós do Convention Bureau, e não é, peraí, eu só tenho esse recurso para isso, a gente querendo mais para buscar eventos com a cidade sinalizada. Conseguimos muito, apresentei muitos projetos para Embratu e para o Ministério, né, porque foi o ano também que surgiu o Ministério em 2003, e então eles gostavam porque quando eles chegavam eu estava com todos os papéis prontos, para eles acompanharem, né, e realmente tinha essa coisa. Mesmo assim, a gente conseguiu como é que se diz? Sinalizar. Colocar a placa, sinalizar em 22 cidades. Sim. Tanto Não foi só em Campina. Não. Campina foi esse trabalho que a gente fez lá juntos. Sim. Mas a gente até ali no caminho para o sertão, onde o Lajedo de onde Pamateus. indicava o Lajedo, onde indicava aquele restaurante das pedras. Exatamente. Lembra das pedras? De Pocinhos. De Pocinhos. Sim. E lá dentro também no interior, indicando o dinossauro. Sim. Aqui para o litoral também, Tá. não é? E tem aquela história, a placa aérea ou a placa baixa, não é? Tá. E a gente Porque tem tinha toda uma normativa. Tem né? toda uma normativa que foi feito também com apoio da Cinep aqui e outras entidades para poder a gente, que tem toda uma norma né, para cumprir. Foi um trabalho muito grande. E que isso deve continuar. Você acha que isso é essencial? Com certeza, porque o turista chega aqui, ele não pode estar parando e perguntando, não é? Tem medo, E eu né? acho que hoje também ele está indo para o interior, inclusive. É fundamental. Outras cidades que precisam, por exemplo, agora nós fizemos Areia e nós estamos partindo para o Agreste Itabaiana. Itabaiana estamos já digitalizando o Centro Cultural Sivuca. Então, Sivuca que às vezes o paraibano não conhece, e ele vai ter isso digitalizado. Como é que você vê isso agora? Mas aí é onde eu entro, assim, é importantíssimo, porque hoje em dia uma coisa não briga com a outra. Às vezes, voltando só um pouquinho aqui no memorial, tem gente que diz assim, mas é muito trabalho para você, tá montando e desmontando, e quadros pesados, e você com cuidado. Mas as pessoas gostam de ver a parte física. Né? Gosta de ver que isso aqui é o jornal, isso aqui. Mas a parte digitalizada é importantíssima. Facilita a venda. Porque facilita a divulgação. Como é que eu vou divulgar se não compete com o outro? Não é? Não compete, não. Complementa. E é fundamental, até porque hoje você vai, quer saber sobre uma história, você pode se interessar por uma área. Não, você e querendo quem está do outro lado do mundo vai ver digitalmente e vem aqui ver. É só passar o QR Code e você vê o Casarão Zé Rufino. Eu mando o QR Code para você. E quer ver presencialmente, um dia pode vir, né? Não, é eu acho que vai ter o segundo agora vai ser o Centro Cultural Sivuca, que será inaugurado em novembro no cinema da Unifacis. Nós vamos entregar isso à sociedade itabaianense, ao prefeito Cláudio Neto, e através dele, o secretário lá de Cultura também, que é Fábio, e aí a gente vai poder fazer isso, e eu acho que aos poucos estamos dando essa contribuição. Agora, é um comparativo do ontem
e do hoje que é preciso. Hoje está Fundamental. tecnologia e inovação. Falar em tecnologia e inovação, eu acho que é bom também ela dizer, porque naquela época, quando ela estava na PBTU e eu estava no Convention Bureau, a gente só puxava para o Centro de Convenções do Garden. Hoje Campina ganhou um novo Centro de Convenções. O que é Campina antes do Centro de Convenções e o que é Campina hoje com o Centro de Convenções inaugurado recentemente Olha, pelo a governador? gente precisa ver, mas já dá para prever. Tá. Né? Como é que você vê esse momento? Eu estive lá agora, Sim. fantástico. Tá. É fantástico. A Inclusive a agenda está cheia até dezembro, pois viu? Imagina, quer dizer, começou agora, a gente já está O prevendo. hoteleiro está rindo à vontade. toa. Teve uma reunião recentemente do trade local lá em Campina Grande, a gente senta. Então você acha que é um novo momento para a cidade? Sob todas essas formas. Todas, tanto a parte, você vê, a parte do Centro de Convenções, que era uma coisa que a gente esperava muito, tinha do Garden, foi muito bom. Sim, né? claro, é bom e também, muito bom. Dependendo do tamanho. Do evento. Porque, Claro. Você não vai botar um evento 700 pequeno lugares. num lugar grande, é um desperdício. Isso. Então tem que ser... Tem evento para todos os tamanhos, e é muito bom que tenha, e que tenha hotéis e que tenha centro de convenção que abarque tudo, né? E hoje o próprio São João, não é? O São João cresceu de uma maneira... fantástica. Fantástica. Olha, o São João de Campina e outra coisa. Eu sempre... Tem uma coisa que eu sempre fiz crítica, assim, é porque quando vai se divulgar o São João, aí divulga a grade musical, né? Sim. Olha, eu acho, né, que isso aí eu sempre digo lá, eu não estou criticando assim, mas, e é uma crítica também, mas uma crítica de bom coração. Construtiva, é que o São João cresceu tanto que não é mais só o Parque do Povo. Não, de jeito nenhum. Olha, se você vai no sítio de São João, acho que vocês tiveram a oportunidade de ir, é algo fantástico. Existem muitas atrações paralelas e muitos eventos paralelos. Vivência, Rosa. Eu conheço muito. Eu nem gosto de dizer paralelo, porque eu já estou traumatizada com essa história de palco principal, palco cultural, palco principal. Peraí, tudo é importante. E agora estendeu inclusive para o Parque Evaldo Cruz. Evaldo Cruz. Tem locais de quadrilha, tem o bolo que fez o sucesso. Foi fila para comer uma fatia de bolo. E voltou a ser o São João de antigamente, porque minha mãe era cadeirante, passou 17 anos, e eu só levava minha mãe para o Parque do Povo à tarde. Funcionava à tarde. Depois, com essa história de fechado, de segurança, essas coisas, acabou isso, né? Mas agora, as pessoas de idade, porque a festa junina só é festa junina se for para criança de 1 ano a 100. Se não tiver criança de 1 ano a 100... Ou até 101. E tem também. Eu tenho uma vizinha lá, na casa da minha irmã, né? Tem uma vizinha que eu moro aqui. Isso em Campina. Em Campina. E tem uma vizinha de 90 e tantos anos, e ela vai todas as noites ao Parque do Povo. Tá entendendo? Veja só. É impressionante, entendeu? Eu queria pegar esse gancho de São João de Campina Grande. Você citou há pouco tempo também Cabaceiras. A questão da interiorização do visitante. Eu, particularmente, fui o ano passado em Areia para o lançamento do livro Brejo de Areia. E quando a gente estava lá no teatro, chegou um grupo de Minas Gerais. Aí eu fiquei suspeito, como é que um grupo de Minas Gerais está chegando aqui em Areia? Não está chegando em Campina Grande, entendeu? Isso mostra que não está só em João Pessoa, nem em Campina Grande. Nem só em João Pessoa, nem em Campina Grande. É verdade. E quando você vai andando, em Cabaceiras a gente vê muito isso também, em Monteiro também, certo? Souza. Aí você vê que a estrutura hoteleira também no interior do estado está crescendo. Você chega em Souza, tem bons hotéis. Cajazeiras já tem bons hotéis. Isso. Patos, idem. Então, a própria Itabaiana também já tem bons hotéis. Esse processo de entrada do turismo como alternativa econômica, ou não como alternativa econômica, mas como mais uma forma de desenvolvimento econômico, está crescendo muito aqui na Paraíba. É uma visão equivocada minha ou é entusiasmada? Certíssima. É uma visão perfeita, porque realmente a sociedade mudou. Né? Vocês lembram que antigamente as pessoas, as donas de casa, não tinham sua casa linda, maravilhosa e viviam em função da casa. Hoje em dia está todo mundo vendendo a casa, comprando um apartamento e vai embora viajar.
Todo verdade. mundo hoje quer viajar, É, não é? Pessoas de idade, Quer pessoas conhecer. quer conhecer, Quer quer ter viver experiência. experiência, É. não é? E é isso, é aí onde entra realmente, você vê Bananeiras como está, Sim. né? 27 espaços, Condomínios fechados. condomínios 27? fechados, 27 condomínios, Ah. exato. Então, quer dizer, precisa trabalhar muito o lado cultural dessas cidades. Entendeu? Por exemplo, areia É um mesmo. risco de se perder, Viu? né? A identidade. A identidade. Olha, É. isso é um risco real. É um risco real. É um também risco acho. real. É. Olha, deixa eu contar só um pequeno exemplo rapidinho. Eu estive há 20 Conte, anos. porque o tempo também está correndo. Vamos embora. Há 20 anos atrás, eu converso muito, hein, Tá gente? bom. Há 20 anos, parem, hein? Há 20 anos atrás, eu e minha família, visitamos uma cidade chamada Santa Susana, perto de Barcelona. Era uma coisa fantástica. Os hotéis, a gente entrava de hotel em hotel, eles em formato de U, assim, e tinha os grupos cantando, Sim. geralmente músicas espanholas. A gente escolhia o grupo que queria e entrava. Tá. Bom, desenvolveu tanto, eles colocaram, agora em frente ao hotel, eles colocaram, assim, bares, mas sem nenhuma identidade espanhola. Sim. Então, pena. voltamos agora sonhando em ver aquela alegria, e viva a Espanha, e cantar Tá. aquelas músicas, passo doble, não sei o quê. Quando chegamos lá, não tinha música de nada, um DJ cantando uma música americana sem nenhum sentido. Não volta. Tem alma. Só um desses bares, de entre 12 a 15 bares, só um tocava, a gente ouviu uma musiquinha. Certo. Fomos lá. Era música holandesa, porque tinha muito holandês. Tá. Entendeu? É dizer, não tem- não Completamente tem identidade, descaracterizado. Sim. A gente foi para passar uma semana e ficamos loucos para sair. É. Loucos para É. sair. Tá Nesse entendendo? sentido, Então, professora, é fácil de perder a É, identidade. nesse Sim. sentido, gente, o Sebrae faz um trabalho muito bonito Muito. de Regina Frente. de manter a Isso, de identidade, de trabalhar com os artesãos e também com o pessoal que trabalha música local e a identidade, né? É. Eu acho interessante. Agora, eu acho que Agora é aquela história. Desculpa, eu Pois me não. interrompo. Rosa. É para juntar as duas coisas. Tem que acoplar isso realmente ao turismo. Não é só fazer assim, Um divulgação. agregado de valor. Um agregado de valor. Por exemplo, nesse bar que eu escuto o forró, quer dizer, esse rapaz que canta lá o forró e fala sobre o forró, poderia agregar turisticamente. Ele já está agregado. Aham. Ele já está agregado. Mas não está valorizado como deve ser. Estou entendeu? entendendo, tá Entende? fora. Ele faz por ele, né? faz Mas por ele não foi incluído, né? Exatamente. Pois é é. isso que falta. O que eu acho que aqui Campina Grande, Sim. com o novo aeroporto, sem dúvida, um novo olhar, né? Que O centro de governo, convenções hoje. o governo feito teve, pelo- a nova Sensibilidade. PBTU, a secretaria, e, enfim, o governo como um todo. Campina teve, né, um olhar especial para Campina, o governo teve um olhar especial para Campina e ajudou na interiorização, eu acho, também, Sim. né? O papel do governo é fundamental. É. Viu? A PBTU, É. não é? Eu lembro na época, e Romero é testemunha, né? Nunca fiz diferença entre Não. partido, essas coisas, Não. né? Uma vez foi muito engraçado, eu estava no ano de eleição, eu entrei na sala, isso é um fato pitoresco. Entrei E na eu acho que isso é sala- uma coisa da PBTU, sabia? Eu acho que os presidentes todos foram muito assim. Tem que divulgar, né? É, Aliás, a tem o que favor da receber. divulgação, sem É. serem muito É. políticos. Não, nada É. de política, É. nada. Inclusive, Ruth eu não era era assim, criticada. também não era muito É. Inclusive, eu era criticada por não me envolver politicamente. Lá, Isso. né? Lá eu recebi isso. uma vez, estava na época de eleição, e eu entrei na sala, estavam as pessoas conversando, e quando eu cheguei, parei. Eu digo, pode continuar conversando, que eu sei que é inclusive- política. Não tem problema. Inclusive, a própria secretária Rosália, ela faz, mesmo sendo uma campinense, mas ela trata isso. Também, a gente percebe. é fantástica. E lembro que um trabalho que nós fizemos com você lá acho que em Lisboa, na feira, e que você tratava não só Campina Grande, mas levou também, né? Então esse trabalho continua com o Ferdinando, né? Ruth fez um trabalho Também. gigantesco, né? Também. E assim eu acho que são essas ações que vai poder crescer e ter essa visão não só de João Pessoa, que João Pessoa é uma outra
capital hoje, né, com a litoral norte e sul, mas o governador tem a preocupação também de jogar para o interior. A gente vê essa preocupação de Rosália, não só Campina Grande, mas estendendo, né, isso aqui que Naná falou, mostrando que a gente está chegando nas cidades e está encontrando, né, uma forma de fazer turismo, inclusive de experiência. Exatamente, exatamente. É aquela história, tem que trabalhar tudo junto. Turismo é tão complexo. É tão complexo o turismo, porque cada um na sua área, os empresários na sua área. Professora, eu acho que está na hora também de qualificar melhor os guias, né? A cidade cresceu muito, a capital cresceu bastante, o interior. O guia ficou limitado naquele número, eu acho que está na hora de chamar o sindicato, inclusive a Abrajete chamar o sindicato dos guias. Eu acho que tem que fazer isso, chamar, colaborar com as escolas, né? As também escolas, ter porque mais, ficou naquele número de guias, né? Tá havendo novos cursos aí, né? E vem mais guias, mas eu acho que tudo passa pela requalificação. A requalificação é importante, concorda? Demais, demais. Sem qualificação, como é que vai vender, né? Como é que as pessoas vão desfrutar? Porque o turismo é algo de muita experiência, de contato. Não é? Então, todos eles, o taxista, o guia, todos o garçom, eles são quem recebe. O desafio que a prefeitura sempre diz, a gente tem assento nos conselhos de turismo, a Abrajete, eles sempre dizem que a prefeitura oferece os cursos e os profissionais não vão. Os taxistas não vão, os trabalhadores de hotel não vão, porque não tem tempo, alegam que não tem tempo e tal. Realmente, eles trabalham numa escala 6x1, né? É complicado ainda ter um único dia de folga e ainda ter que tirar esse dia para estudar. Então, é complicado isso. Rosa, eu acho também que devia ser uma coisa assim mais adaptada a cada situação. Por exemplo, às vezes a gente fazia um curso até junto com entidades aqui de uma pessoa, um curso elegante, saber como tratar os copos e assim por diante, as taças. E depois eles diziam que chegava no hotel não trabalhava com nada daquilo. Tá entendendo? Então, eu acho que cada hotel deveria ter um momento de preparação. Isso na Europa se faz. Ou de preparação porque cada hotel... Qualificação melhor. Uma qualificação melhor. Professora. Eu não sei. Porque essa é a melhor forma. Eu tinha vontade, eu não tive tempo de fazer esse trabalho na PBTU, da gente fazer específico. Entendeu? Sim. Mesmo que fosse menos hora, mas se fosse dedicado. Um hotel de 5 estrelas tem um nível de atendimento, um hotel popular tem outro nível de atendimento, de como receber, não é? Então, teria uma coisa mais específica de cada. Parece trabalhoso, mas não é não, porque todos esses hotéis lá fora fazem isso normalmente, né? Tem um horáriozinho seu para fazer isso e fica, pelo menos, dentro daquele hotel e ele já leva a experiência. Aí tem gente que, quando eu propus isso uma vez, mas a gente vai preparar a gente e depois ele vai para outro hotel. Mas o outro também de lá pode vir para o meu. Sim, claro. Melhorar o nível de todos é bom para todo mundo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. As empresas de receptivo também precisam criar novos roteiros, né? Para não ficar sempre repetindo a mesma coisa, ter ideias novas, criar novos caminhos. Pode o caminho, por exemplo, Augusto dos Anjos, um grande poeta. Há quem se interesse, né? As experiências. Por exemplo, uma vez eu fui para Buenos Aires, eu já conhecia tanto aquelas mesmas, eu queria uma coisa diferente. Eu disse, será que tem alguma coisa mais diferente? Eu queria, por exemplo, os lugares onde Evita passou, né? Aí eu fui ver, será que tinha uma empresa pequena que criou tinha uma demanda pequena. Na verdade, precisa renovar isso. Então, assim, tinha uma demanda pequena, só fazia um dia por semana. Então, vamos programar ali e tal. Assim, de repente, já tá podendo criar umas coisas mais nichadas. Aqui na Paraíba tem uma característica interessante, que é o Vale do Rio Paraíba. Sim, ele estava falando de Sivuca, mas a 10 quilômetros, certo, de Itabaiana, você tem Pilar, que é a terra do Zé Lins. Zé Lins. Mas é isso, Naná, que a gente está tentando integrar. Anda um pouquinho, vai para Sapé, você tem Augusto dos Anjos, a casa onde ele morou, tem a igrejinha onde ele foi batizado. A gente tem os engenhos de cachaça, que também são muito pouco
aproveitados como integrados. turismo. Devem ser integrados. É. Até mesmo você vai chegando mais um pouco, né? Porque lá em Areia, por exemplo, a gente fala do clima de Bananeiras, de Areia, mas Areia é a terra de Pedro Américo, é a terra de Zé Américo, É. é a terra de Horácio de Almeida. É. Isso. Né? é. Então, você vai. Tem o roteiro cultural mesmo que é possível construir. É. Construir roteiro. Eu Olha, acho que os guias e o pessoal do receptivo está muito assim, fazendo aquela coisa sempre há muitos anos. O que a do gente mesmo, chama né? feijão com arroz. O feijão com arroz. Está na hora de botar eu uns sugeri. molhinhos. Precisa. Quando eu saí da PBTU, aí Casé era prefeito em Boqueirão, me chamou para ir para Boqueirão. E então eu criei um projeto Sim, que não sim. tive tempo de implantar, porque ele só tinha 2 anos e ele Tá. não fez o sucessor, que era o Memorial das Águas, Tá, para contar da luta do Nordeste contra a seca. Isso Sim, não está sim, contado em nenhum lugar. Olha que Perfeito. lindo. Porque uma é. das coisas E do Boqueirão é uma turismo, história, né? não é? E então, como é que se diz? Toda essa história que se conta, tudo que foi vivido no Nordeste, não está contado em lugar nenhum. Alguma Certo. coisa no Ceará, tá Ah. entendendo? E então, eu digo, Cabaceira vem da seca e a gente aqui vendia água. Tá. Em Boqueirão. E então eu criei esse projeto, consegui até recurso no Ministério, mas lamentavelmente ele não fez o sucessor e aquela história. Quando o prefeito não quer, a coisa também não acontece. E volta, Esse né? é o Pena, problema, A falta, né? a falta de continuidade. Exato, ainda consegui, porque às vezes, duas máximas do marketing, você sabe, é aquela história de ser diferente. Né? Sim. E posicionamento. Sim. Então, se Cabaceira está vendendo o Lajedo, se eu tenho um Lajedo, posso vender o Lajedo, mas Claro. competir com Cabaceiras. É. Vamos sabe? fazer outra coisa. Outra coisa, É né? verdade. Boqueirão tem um Lajedo, É. mas não tem força É. para competir. Você Não. conheceu, Uhum, não é? conheci. Nós conhecemos. Você também esteve lá, né? Pronto, ó, eu sabia que ela tinha ido, porque eu assisti aqui o podcast, né? Eu acompanho. Então, resultado, competir com de Cabaceiras Não tem é como. complicado, É. né? Agora, uma Pode coisa até interessante ter, também sim. é fazer um Viu? inventário, né? É. Que Claro. poucos municípios fazem, para ver o que é que você É tem isso. de cultural e de Bateu- valoroso bateu na geográfico chave. e tudo Isso. mais para você Inclusive, trabalhar. isso. Olha, Precisa quando eu ser. estive lá, eu fiz Tá. um levantamento fotográfico de 1.800 fotos. Nossa, que maravilha. 1.800 fotos. Foi fantástico. Agora, eu não queria que o tempo correndo já quase No final. no final, Já? mas eu não queria que você explicasse para a gente. Eu lembro bem, voltando lá, uma das viagens a Portugal, que a gente foi mais de uma, e que o Convênio estava presente, quando você esteve e começou a trabalhar o Internacional para São João de Campina Grande, né? Deu muito trabalho para essa conquista, para a gente começar a vender para as operadoras de lá, para começar a vir pessoas de lá para Paraíba, que hoje acontece e a gente vê no São João da Olha, cidade. foi só o começo, não é? Tá. Porque a gente tinha tanta deficiência, inclusive de transporte aéreo, né? Tá. Mas eu sempre acreditei que toda oportunidade é oportunidade que a gente tem que aproveitar. Certo. Se estávamos lá, a gente tinha que divulgar toda a Paraíba. Eu não é? lembro, Lucinha Alves estava começando. Quando você levou, Clã Brasil, encontrei com ela. Brasil, encontrei né? A gente com ela levou, essa semana. Você levou um grupo de forró Clã e eles Brasil. enlouqueceram, lembro bem no final da feira. Fizemos Um auê. um auê tremendo com o Clã Brasil lá, né? Com gente nossa. Maravilhoso. Gente nossa, São alegre, Brasil. animada, aquela coisa toda. E fácil de a pessoa perceber, né? Porque a alegria contagia. Contagia, né? verdade. A alegria E o contagia. São João da Paraíba contagia. Agora tem um grupo na França, né? Tem um grupo forró. nosso na França. Tá a Elba, tá todo mundo lá. Então, resultado, eu acho que a gente tem um produto assim, o nosso forró, a nossa história, não é? Até mesmo essa da água mesmo, porque sempre a gente lutou com esse problema da seca, do que foi a nossa Tem história. clássicos da literatura de A Barragem de Inês Maris e Exato. o próprio Paraíba e seus problemas com Zé Américo, Com né? Zé Américo. Isso. Então a gente tem uma história fantástica para contar, que eu tinha um sonho de contar isso em Boqueirão, mas que não consegui realizar porque só tive 2 anos lá. E o prefeito, inclusive eu me ofereci para o prefeito seguinte para trabalhar de graça. Eu digo, deixa eu implantar, deixa eu lhe ajudar a implantar. Mas quando o prefeito não quer, a gente não consegue. Não consegue, Não é consegue, verdade. né? Mas eu acho, já que estamos caminhando para o final, Isso. eu acho esse trabalho de vocês fantástico, porque futuramente, eu não vou estar aqui para contar essa história,
Porque o tempo vai passando, claro, e a Sim. gente vai passando também. Gente que esteve aqui, como Tagino, né? Sim, É, claro. Hermano Tagino, né, que esteve aqui, futuramente também não vai estar, né? Nenhum de nós, nenhum de nós. nós. nenhum de nós, mas a gente diz aqueles que já têm, né? Sim. Mais idade, no caso eu e E Tagino. bola, como se E bola, como se chama em Campina. E vocês têm esse acervo guardado. Tá entendendo? Isso é fundamental. Eu acho que E tem uma a boa, Abrajete... com a Dr. Play tem uma visualização, o último estourou uma aí na maravilha. mídia, entendeu? Exato. E com certeza essa mídia com você aqui vai duplicar. Eu espero, né? Não sei. Porque vocês entrevistaram gente muito boa, o filho de Polari também, falando, né, sobre o polo turístico. Rômulo foi sobre o polo turístico. Fantástico Temos também. entrevistado muitas pessoas especiais. Muita gente boa, e vocês divulguem esse material, de que existe o material, né? Porque então você acha que a Abrajete com a Dr. Play acertou? Acertou demais. Eu estou felicíssima, né? Porque quando se trata de história, de guardar, não existe turismo sem história, gente. Tá entendendo? E é muito Sem importante a gente cultura. saber como começou, quem botou sua Isso. pedrinha lá. E a gente queria já, passando já para os finais, agradecer a sua presença, dizer que todo mundo na Paraíba sabe que você colaborou. Eu chamo você porque eu acho muito jovem. Eu também acho. É minha eterna professora. E todo mundo sabe, Cléia, do seu trabalho, da sua honradez, de como você trabalhou com afinco. E aqui só tem admirador, né, Naná? Sim, né? Romero. E quando sugeriu o seu nome, e Romero sugeriu, foi assim, aclamação total. Todo mundo disse, não, maravilha. Ruth ficou com muita pena de não vir também, que é outra admiradora sua. E a gente tem que agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Estou muito feliz que você está morando em João Pessoa. Zé Vieira mandou um abraço para você, que é o presidente da Abrajete. Ele não pôde também estar aqui, né? E a gente agradece muito, como a Rosa aqui já falou, e Naná, eu acho que o turismo passa também por você, né? Cada um contribuindo da sua forma, como está passando com os outros. Mas eu acho que é interessante a gente mostrar isso e dar continuidade para somar cada vez melhor. E nós é que agradecemos, não é isso, Naná? Com certeza. A gente sabe que o turismo é um segmento muito complexo, porque ele envolve vários outros segmentos, mas que é uma indústria que cresce. Sim. Certo? E é uma bobagem as pessoas dizerem aqui tem turista demais. Ao contrário. Tem oportunidades demais. Isso sim. E nós temos sorte, porque as pessoas que passaram no turismo da Paraíba, exemplo de Cléia, de Ruth e de outros, cuidaram tão bem da PBTU para não ter se transformado em outras coisas, como teve nos nossos estados vizinhos. E tá aí, né, o resultado do que nós tivemos, um turismo bacana, sem nenhum atropelo, que a gente não quer. Obrigada. Eu que agradeço. Suas considerações finais. Só agradecimento, né? Quando me convidaram, eu fiquei super feliz, até porque eu acompanho esse trabalho de vocês, tudo que se refere à história, à experiência, e principalmente eu gosto muito de bibliografia, né? De pessoas que contam a sua história. Eu gosto demais, porque são coisas que a gente aprende, né? Sim. Às vezes já não se usa mais, na época era diferente, né? Mas a gente... às vezes as coisas acontecem de forma diferente, mas não deixa de ter novos problemas, não é? E que a gente vai aprendendo para ir solucionando e é dessa experiência. Simbora Paraíba. Porque senão não tem nenhuma graça, né? Verdade. Então, simbora Paraíba. Estão vendo o turismo. De todas as regiões. É verdade. Vai lá, Rosa. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pela audiência. Compartilhem com todos. Abrajete PB. Um abraço e até a próxima.